Então vamos falar de nerd hoje? Canal Tubesterona no ar. Bom, vamos falar de nerd. E você se considera nerd? Eu não sou nerd, cara. Eu gostaria muito de ser nerd, mas nunca fui o aluno mais brilhante da classe. Eu nunca fui o Fernando eu sei que destaque. também não era. Depende, cara, porque tem acho que vários estilos de nerd. E eu, assim, eu nunca fui aquele aluno de tirar sempre a nota máxima, nunca fui um cara que... Eu sentava na primeira carteira, mais perto da lousa, para enxergar, porque lá do fundo, em alguns momentos, eu já não enxergava. Então, quando eu ia pro fundo da sala, já era porque eu tava afim de fazer a zona mesmo, entendeu? Mas tem uma pegada que era assim, eu não fui aquele melhor aluno de tirar as notas máximas. O exemplar. Só que aí é aquela coisa do nerd. Tem um nerd, por exemplo, que é o cara que tá sempre vendo um monte de filme, que o cara entende tudo de Star Wars. O cara de cultura geek. Star Wars? Cultura geek. Só que, por exemplo, vamos falar, principalmente depois que o The Big Bang Theory surgiu e o nerd voltou a ficar na Popularizou moda, um pouco, o né? nerd começou a aparecer e de repente não ser tão zoado. Então, às vezes eu me considero um pouco nerd, porque você imagina assim, cara, designer gráfico, programador, quando você começa a entender um pouquinho de linguagem de programação, você começa a programar em PHP, MySQL, JavaScript, programação de Android, essa coisa toda, você já começa a entrar muito Tem nesse... um pouquinho lá, né? Eu tenho um pezinho lá, pelo menos. E tem essa coisa, por exemplo, de ser um cara que curte seriado, dos desenhos antigos, do Star Wars, eu sou um puta viciado em Star Wars. Então tem um pezinho ali na cultura nerd, mas não sou aquele nerd, por exemplo, do The Big Bang Theory, que os caras são físicos, cientistas... Muito inteligente, né? Exatamente. Também eu acredito que eu não seja dessa linhagem também não. Não, Acho que eu mas sou mais o pessoal de game, filme, seriado, Mas cultura você é geek, muito né? nerd, velho. Mas sempre foi. Eu, Mas muito, no bom sentido. Não, claro. É que naquela época ser nerd não era in, né? Ser nerd não era agora é tão agradável, não era, ninguém via com bons olhos. Hoje né? está na moda. Hoje é na ser moda nerd. ser nerd, né? As Então- pessoas gostam de ser chamadas de nerd. Exato. Eu tenho uma concepção que a maioria das pessoas que estão hoje, que falam, se auto-intitulam como nerds, são geeks. Sim. Geeks. Que existe uma diferença dos dois, né? Existe uma diferença, sim, é uma diferença muito gritante. Quando eu falei no começo do vídeo que eu nunca fui o aluno mais brilhante da sala de aula, eu quis dizer exatamente isso. Eu nunca fui muito nerd. Talvez eu não tenha essa mesma linhagem de nerdice que o Fernando tenha, mas eu sempre fui um entusiasta da tecnologia, da cultura pop. Eu sempre me amarrei demais em quadrinhos, em filmes, em seriados, entre outras coisas. E é uma tendência do geek ele se aprofundar dentro daquilo que ele gosta. Sim, e é algo que geralmente não é apesar de hoje, né, a gente tem Star Wars, tem filmes da Marvel, coisas que assim abrangem muita gente, a molecada gosta, mas assim, é coisa que 20 anos atrás era coisa de gente que não se mesclava com a galera popular da escola, né, o cara que curtia uma música mais específica, mais atual, então o nerd ou geek era o cara que curtia música das antigas, o cara que curtia coisas antigas ou algo que não era muito popular. Então pega Game of Thrones, por exemplo, imagina, sei lá, 15 anos atrás, se ia fazer sucesso, não ia fazer sucesso, 20 anos. Jamais. Talvez ele fizesse porque na época estava terminando O Senhor dos Anéis no cinema, então talvez pegasse uma carona, mas 20 anos atrás nunca faria sucesso. Concorrência, Entendeu? verdade. Porque assim, naquela época a galera não era igual hoje, eles não consumiam isso. Então hoje tem muito geek, não assim, na verdade, tirando de um para outro, fazendo diferença, mas tem muito geek por ocasião hoje, eu acredito. Claro, é a mesma coisa que você vê muito hoje, é recorrente quando estreia um filme novo do Star Wars. Aí você vê o pessoal tirando foto em frente ao pôster, em frente ao cartaz, assim, ó. Aí quebra a perna, né? Algo de errado não está certo aí. Pessoal, só pra quem não sabe, isso aqui não é um sinal de Star Wars, é Star Trek, Spock, outra franquia, outra coisa completamente diferente. Eu também gosto muito, também fez parte da minha infância, mas não é a mesma coisa, então vamos ter atenção aí, ó, o nerd velho já querendo querendo ser dono do Star Wars com Star Trek acaba com relacionamento. E eu já vi isso, viu? Não somente homem e mulher, mas amizades. Acaba sim. Não dá pra ser amigo de alguém que confunde Star Wars com Star Trek. Não dá. Absolutamente não. Mas Vida vem louca cá, e próspera. vocês sofreram algum tipo de bullying ou deixaram de conviver em algum momento social, em algum grupo, não ser aceito em algum grupo por ser nerd? Total.
Das pessoas não te aceitarem. Na verdade não era bem aceitar, né? Porque assim, era na época de formação de caráter nosso, né? Eu acredito que assim, naqueles últimos anos de primário e o colegial meio que forma grande parte do seu caráter que vai te levar de quando você fica adulto. Né? E era uma época que, como eu gostava disso, não era popular, a galera não gostava, não que eles me excluíam, mas eu não conseguia tão facilmente ser aceito ou ter amigos que eu não tinha ninguém conversar. Só diz com quem se ninguém gosta, ninguém conhece. Você fica sendo uma encruzilhada que assim, você vai acaba procurando o quê? Internet. Era na época que a internet começou a popularizar, na época a gente ainda tinha que ficar até de madrugada para pegar um pulso no famigerado 56K, o modem, né? Porque era mais barato. E aí você procurava fórum, galera que discutia a mesma coisa, então você fazia amizades virtuais porque as amizades reais não entendiam. E hoje, por mais que não tenha galera que aprofunde nisso, você consegue conversar um pouco melhor com mais gente sobre o mesmo assunto, porque é popular. Filme da Marvel, super-herói, é popular, cara. Agora, tipo, não tem quem não conhece. Correndo o risco de parecer redundante, como foi falado no vídeo anterior, obrigado, Marvel. Eu acho que eu não tenho nada mais a dizer, né? Ah, velho, mas assim, a gente tem que agradecer muito a ela por causa disso. Não, claro, isso é indiscutível. Eu acho que a Marvel popularizou. Na verdade, qual que é o problema? A Marvel conseguiu fazer um sistema de negócio com isso. Mas ela conseguiu por quê? Não por ela, pela Disney. Sim. Porque pra quem não sabe, a Disney comprou a Marvel há mais de 10 anos atrás. E aí a Disney, com o pensamento de negócios, que antes já tinha comprado a Pixar, comprou a Marvel, comprou a Lucasfilm. Então quer dizer, ela quer tirar dinheiro, só que tirar dinheiro ela vai fazer coisa bem feita, é óbvio isso. Olha isso, a Disney comprou a Pixar, comprou a Marvel, comprou a Lucasfilm, comprou a Rede TV, não consegue comprar uma Saveiro. Brincadeira, né? Fato. Não, e tá pra comprar a Fox, hein? A Disney tá querendo comprar a Fox até o final do ano, de hoje desse ano, eu acho que acredito que compra a Fox. Chupa a Rede TV. Aí os X-Men vão voltar tudo pra Marvel, ela vai conseguir fazer filmes X-Men de qualidade, né? Então, porque tirando Logan, pensa, que época deliciosa pra ser geek ou nerd que a gente tá vivendo. Tudo é fácil de acesso, todo mundo conhece. Muito souvenir que você tem, action figures, estátuas, camisetas, pra você comprar uma camiseta antes. Nossa, é uma coisa, tinha que importar. Só importando. E hoje você passa no shopping, tem 3, 4 No meu caso, com esse corpinho aqui, só mandando fazer. E tinha que ser uma malharia bem específica, né? Mas o Desculpa a piada de gordo. Ele vai sair do vídeo de novo. Eu não quero mais brincar disso. Não? Então sai, vai embora, pede pra sair. Aí vai começar de novo. Ah. Tem um lance que o Zé comentou aqui, que durante muito tempo, eu não sei se foi intencional ou sem nenhuma intenção, mas eu não aparecia, não me expunha como um nerd na frente dos outros. Porque você realmente gostava, que te diferenciava? Não é que gostava, cara. Eu até hoje eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas porque eu sou muito crítico com relação ao comportamento e no final das contas é uma coisa que eu acabo me isolando porque eu não gosto de estar naquele lugar. Então, pensa numa coisa assim, cara, você quer ficar puto da vida, é eu chegar num churrasco, de repente você tá ali com esposa, namorado, seja lá o que for, aí você vai para um churrasco. Aí você vai ver o pessoal lá colocando todo tipo de música que você não gosta. Aí você começa a conviver com aquilo porque você tá ali por alguém, você tá ali tentando fazer alguma coisa por alguém, mas não é o meu universo. E aí você começa a ver o assunto que é o uísque 18 anos, o Red não sei o que. Cara, eu quero que se foda, velho, porque eu detesto uísque, eu não bebo vodka, eu odeio esse tipo de bebida. E é um tipo de coisa, por exemplo, cara, que uma pessoa do lado de lá chegar pra mim que, puta, mas isso daqui é um 18, eu pego 18 anos e soca no cu, porque eu não, sabe? E aí aquela coisa assim, se eu chegar e começar a falar desse nosso universo, por exemplo, é uma coisa que a gente gosta e que ninguém naquele ambiente curte. Então você convive, mas cara, dá um alívio tão grande quando na você hora. sai dali. Nossa! Eu sei bem como é. Mas você não tem sentido nenhuma alteração nisso, velho? Eu vou chegar no meu ponto. Eu tenho muitos amigos que não se auto-intitulam como nerds ou geeks, não fazem questão nenhuma da Só consomem cultura popular. Eles consomem, exatamente pelo fato de estarem em alta.
Em contrapartida, como teve o lançamento do Guerra Infinita agora, todo mundo veio me perguntar o que tinha acontecido. Porque a galera não acompanhava a HQ, né? Então, Virei a sensação do evento. Sim, eu sei como é que é. Isso foi muito legal. Não falo pessoalmente pra mim vai descer ou nada do tipo. Mas assim, é legal as pessoas que eles têm essa curiosidade, eles querem consumir, eles querem entender o que está acontecendo. E isso é muito bom. Isso gera receita pros estúdios, pros fabricantes, entre outras coisas. E o negócio continua aumentando. Populariza, né? Populariza demais. E é só por conta disso que a gente está vivendo esse momento tão bacana hoje. Mas é que tem uma coisa, Daniel, o nerd, o roqueiro, essa galera que tem a tribo, sabe? Quando a gente... eu ia falar justamente de ter uma galera que a gente meio que se isola num círculo sim. de amizades iguais. Estamos Né? aqui. Não sei, se é uma questão de se isolar só, mas eu te falo assim, tem um negócio, Daniel, que é assim, essa galera, por exemplo, que vive uma determinada identidade, ele pode ser o roqueiro, ele pode ser um nerd, ele atua dessa maneira 24 horas por dia. Então o cara que, por exemplo, que é o fã do Black Sabbath, o cara que é fã de Raul Seixas, esses caras, eles cultuam isso todo dia. O cara, por exemplo, que ele impõe aquela identidade dele dentro do círculo de amizade dele, entendeu? Então, às vezes ele pode ter dificuldade de se relacionar por ele não fazer parte do universo dos outros, ou às vezes até mesmo pelo julgamento dos outros, porque o cara tá sempre igual. Às vezes o cara é chamado de imaturo, mas é meio difícil pra galera que não vive dentro desse universo entender que aquilo é a vida do cara. Às vezes eu acho que é até um escape, né? A gente estava discutindo de quando a gente era mais novo, que de repente a gente às vezes escondia, gostava de uma coisa ou outra. Às vezes o cara, como um escape, o cara acaba apoiando naquilo que ele gosta, aquilo se torna a identidade dele e aquilo passa a ser rotina, né? O cotidiano dele. Esse negócio de identidade é muito legal, porque assim, a gente gosta de tanta coisa, a gente tem tanta facilidade de adquirir as coisas hoje em dia, que ficou muito mais fácil, muito mais aceitável. Tem muita gente, por exemplo, onde eu quero chegar com isso? Tem muita gente que hoje vai na Piticas, olha o merchan gratuito, hein? Depois se precisar cortar, você corta, Fernandão. Não, depois eu vou dar uma inserção. Pega e vê hoje em dia como algumas lojas estão incentivando e facilitando da galera ter essa identidade visual do que eles gostam. Né? Então você passa hoje no shopping e tem bastante loja que vende, ilhas que vendem, eu não vou falar o nome para não ter um merchan gratuito, né? De repente o pedido de uso de royalties. Mas isso é muito legal, velho. Isso é verdade. É como uma camisa dessa assim, ó. Ou essa. Então, mas olha só que legal. Eu tô vendo, por exemplo, que essas são as caras novas dos heróis da DC, que era exatamente uma conversa que a gente estava tendo com o Daniel outro dia, que ele estava falando dessa releitura desses novos personagens. Você estava comentando que vão fazer uma releitura dos Thundercats. Sim, o Thundercats Roar. Agora vem através do Cartoon Network uma nova versão dos Thundercats, muito semelhante aos Jovens Titãs Go, que particularmente é uma animação que não me agrada, eu acho ela infantil demais, mas que fez muito sucesso, principalmente entre o público infantil. Então assim, Cartoon Network está investindo mais uma vez, só que pra gente que é velho, nerd velho, é muito chato você ver um ícone da sua infância, um desenho tão bacana, sendo transformado em algo besterol pra atender criança. Porque não vai ter uma trama de aventura igual era antes, vai ser uma trama de piadinha pronta. Não vai ter, é só piada, é um enlatado. Thundercats, pra quem não sabe, ele foi uma parceria entre dois estúdios, um estúdio norte-americano e um estúdio japonês, para fazer aquela obra-prima, que era fantástico. Tudo bem, pecava algumas coisas em relação ao roteiro e tudo mais, houve uma evolução muito grande nesse aspecto. Gerou Silverhawks também. Que sensacional, gostava demais. A gente viveu numa época muito boa, cara. Tinha muita coisa bacana, assim. E é uma pena que os estúdios, a hora que eles pegam isso, eles só veem o dinheiro. Como fala pra mim que vai fazer uma nova versão de Thundercats? Já tá arrepio, né? Eu já imagino na Chitara que tinha. Rapaz. O casamento dele vai acabar, você lembra no vídeo passado? Que ele falou que ele punhetava pra Chitara. Ele batia punheta pra Chitara. Ele só não assume, era assim. Era uma gatinha. Bem, não, pô, não é possível, mas não é possível. Cara, mas é o seguinte, cara, nossa. Cancela azul.
Esses estúdios de hoje, cara, eles estão entrando nessa geração mimimi do caralho que tem hoje aqui, Mas porque aí, não pode ter violência. Se o cara fizer um Thundercat, cara, um tempo atrás eles estavam querendo proibir Tom e Jerry e pica-pau, porque era violência. Então, entra justamente nisso. A nossa geração foi criada à base, não com leite com pera e ovo maltino, mas a gente assistia, por exemplo, Robocop, um original do Paul Verhoeven, em sessão da tarde. Temperatura máxima. Droga na nuca, no duque. Não dava tiro de escopeta no braço pro protagonista. Isso passava Sim. Não tinha censura. Essa geração de hoje não vai Nós vamos, por exemplo, ver. os moleques lá pelado, não vai pra cá, Tinha não peitinho tinha. no meio da tarde, cara. Então assim, aí hoje a gente pega de novo naquele negócio, aquele embate entre novo e velho, quando a gente briga de geração Nutella, é isso, cara, porque hoje tudo que tem um mínimo de algo que pode ser polêmico, ou pode ser confrontacional, os caras diminuem. Então, mas aí é onde vem a intervenção do Estado nisso, o que é terrível. Vocês como pais, o Fernando já deu uma opinião sobre isso uma vez, eu acho que vocês vão conseguir definir bem, perdão, vocês vão conseguir definir bem o sentimento da maioria da galera da nossa geração, que é, quem limita o que vai ser assistido ou não são os pais. Exatamente. Não o Estado. Porque você tem o poder para poder explicar pro seu filho o que é realmente, mas o Estado não, ele define e pronto, acabou, porque ele acha que ofende. Mas é que é o seguinte, a galera da internet, ela tá começando a ter opinião faz pouco tempo, então talvez nem todo mundo sabe lidar com essa voz que recebeu de repente. Aí aparece o beijo gay na televisão, a internet explode de gente apoiando ou não apoiando o beijo gay. Cara, não tem que proibir nada. Isso sempre existiu, Tem que filmes largar. há décadas mostram isso, gente. Né? O Jô Soares fazia o Capitão Gay no Vivo Gordo, eu era criança, e ninguém nunca virou homossexual por conta disso. A questão é que, olha, você é pai, se o teu filho vê o beijo gay ou vê E qualquer coisa... perguntar por que tem dois homens se beijando, você vai ter que explicar. Eu tive uma experiência dessa fantástica, cara. Meu filho tá com 9 anos de idade e outro dia ele começou a me perguntar, porque deve ouvir na escola, essas coisas todas. Punheta, maconha. O que eu fiz? Eu falei, vamos assistir TED. Sensacional. Perfeito, perfeito exemplo, perfeito. Eu vi um moleque rachando de dar risada e falei, você tá vendo tudo que esse desgraçado desse ursinho porra louca fez? Nunca faça Não nada repita, dessa merda. Porque esse ursinho é um marginal. É um Então, muito louco. foi uma maneira, por exemplo, que eu encontrei de expor isso pra ele de uma maneira que eu pudesse puxar o assunto com ele, sem falar que, ó, ser gay é ruim, porque a gente cresce naquela coisa assim, né? A gente era criança, fez viadinho, então a gente já cresce com aquela coisa de ofender o outro como se Nessa época era bullying, chamava bullying isso. Cara, se bullying fosse crime na minha época, eu tava com prisão perpétua decretada já há muito tempo. Já tinha. Mas eu achei muito bacana da sua parte fazer isso, porque é uma maneira divertida. Eu aposto que ele se divertiu com seus pais assistindo o filme. E você colocou todas as ideias dele e falou: é ruim? Não é ruim. O ursinho tá se divertindo lá no filme. Porém, não faça, porque ele não é um cara bacana. Esse ursinho não é bacana. Apesar de Não ele estar faça se divertindo, não é bom. Exato. Parabéns. Mas a conclusão final, a gente fala um monte de merda, mas a gente não é especialista em porra nenhuma nessa merda. Exatamente, a tagline é essa, né? A tagline é especialistas em porra nenhuma. Nós não vamos concluir o assunto, mas enfim, no final das contas, cara, esses novos personagens, esses novos nerds de hoje, esse conteúdo não é feito pra nós. Então vai ser um conteúdo Nutelinha, mimimi, justamente para poder atingir essa geração de agora. E a gente ou não vai aceita gostar. ou continua com as imagens e lembranças boas da nossa época. Encerra essa porra Coisa aí. de velho. Ó, pessoal, comentem, curtam, compartilhem, vamos fazer esse negócio bombar. E ó, se tiver piadinha pronta comigo, com o Fernando e principalmente com o Daniel, tá? Mas não façam piada com o peso dele, podem fazer, tá? Velho. Eu tô preocupado quem vai ser a nova Tchutchulina. Mas é uma preocupação tua, rapaz. Você imagina? Tem outros tipos de pornô, hein? Vambora, vai. E a Tila ainda, do He-Man.